Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, a cola está passando aqui embaixo, Contos e Apólogos e Taus, né? O livro esse aqui, programa Contos e Casos Espirituais. Estamos caminhando ainda no livro de Irmão X, mas em breve vai haver uma mudança. Talvez daqui a uns 2 meses, eu acho. Aí vamos buscar outras histórias reais, contadas pelos nossos companheiros espirituais, para modo de a gente pensar um cadinho, né? Que a gente está aqui para isso mesmo. Mas para a gente começar bem o programa de hoje, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pela sua misericórdia, pelas suas leis divinas, perfeitas para a nossa felicidade. Gratidão, Senhor Jesus, por ter vindo nos ensinar a lei de justiça, amor e caridade. Gratidão, Mãe Maria, por ter nos ensinado a sua submissão às leis divinas. Que todos nós, encarnados e desencarnados presentes, possamos buscar a vivência dessas leis para a nossa própria felicidade. Muita paz para todos nós. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Diminuiu, acho que um grauzinho a temperatura, porque tá calor ainda. E a água tá por aí? A minha, para variar, está a postos. E ontem eu levei um banho no programa, no Conversê. Eu não gosto de chamar isso, né, essa nossa conversa de programa, não. No Conversê de ontem, tomei um banho. Hoje não, hoje está tudo certinho. Deixa eu abrir um espaço aqui, que das duas uma, ou eu diminuo a quantidade de coisas que está aqui, ou eu compro uma outra mesa. Mas, enfim, vamos começar? Questão de justiça. Questão de justiça. Uma questão interessante. A ideia é, eu vou ler em determinados pontos, eu vou parar, outros eu vou ler direto, e depois vamos terminando com os conceitos da doutrina espírita. Que nos diz assim a história, então, de Irmão X. E o velho amigo contou-nos, bem-humorado, uma história em torno dos comentários que enfileirávamos sobre a justiça do mundo. E aí eu fico pensando nas pessoas que não gostam de estudar, o que mais acontece lá do outro lado é a galera estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Não tem como. Ainda ficam debatendo o tema.
E a história que esse amigo de irmão X contou é a seguinte. Um grande juiz, domiciliado num planeta onde o amor já solidificou suas bases nos corações, foi indicado para vir à Terra, a fim de verificar o progresso do direito entre os homens. Olha que interessante. Domiciliado num planeta onde o amor já solidificou suas bases nos corações. Ah, então tem vida nos planetas? Ué, mas ele veio para cá? Sim. E não foi visto? Não. Questão de vibração. Simples assim. Que planeta é esse? A gente teria uma noção, a gente tem uma noção, melhor dizendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 10, que é um comentário de Kardec. O capítulo 3 é Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí os cientistas ficam debatendo assim, tem vida em outros planetas? Não tem vida em outros planetas? Tem. O universo é um agito só. Tem nada parado. É que a gente vê, né? Nós terráqueos vemos os corpos celestes à distância. O nosso cérebro buga, descobre-se coisas como os dois sóis, um orbitando em torno do outro, e o outro em torno do um. E aí fica assim, oi? Fotos de nebulosas magníficas. Uma parece um olho, outra que levou o nome de sombreiro, porque parece aquele chapéu mexicano, a outra é uma borboleta com as asas abertas. Isso tudo para ser o quê? Quintal dessa ervilha aqui chamada Terra? Sim, porque se você procurar a foto da NASA, não é aquela clássica, não, em que o telescópio foi comandado para se virar, tirar uma foto da Terra, depois retomar a órbita. Não, é uma outra. Que mal e mal você vislumbra a seta deste tamanhão perto do ponto. Então, aquele pontículo ali. O resto tudo é quintal da Terra? Só tem vida aqui? Hello. Agora, em que estágios evolutivos, a forma é sempre humana, como dizem os amigos espirituais, não it from home. Ou então aquele homenzinho verde com um cabeção desse tamanho, com um olho desse tamanho, as perninhas minúsculas, precisando ir para a academia. É muito mais bonita daquela que nós achamos a mais bela aqui. A gente ainda não tem noção. Mas que existe vida em outros planetas, existem. E esse juiz foi designado para ver como é que anda o nosso direito, as nossas leis. E no Evangelho nos diz assim, nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não rola, não tem. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre,
que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens, em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Maravilha! Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. E a Terra vai chegar lá. Mereceremos nós estar nela, a essa altura do campeonato? Esperemos que sim, né? Continuando a história. Grandes gênios da espiritualidade superior, desejando aferir os valores da evolução terrestre, designaram-no para observar os fenômenos da consciência reta no círculo das criaturas. Ou seja, quem mandou ele descer para cá, né? E o que é que ele veio pesquisar? Como estariam as nações terrestres depois de Jesus Cristo, o celeste orientador justiçado na cruz? Achar-se-ia a comunidade social integrada no ensinamento do amai-vos uns aos outros? Grande civilização havia sido fundada em nome do Mestre inesquecível. Sabia-se que a imagem do Senhor constava de múltiplos símbolos patrióticos nos santuários e nos parlamentos, nos lares e nas escolas. Em nome do Cristo, lavravam-se documentos oficiais, expediam-se decretos e instituíam-se programas educativos. Como estaria sendo aplicada a substância do Evangelho na vida prática? Essa história não vai acabar bem. De certo, esperavam, né, os companheiros espirituais elevados, o discernimento irrepreensível permanecia vigilante em todas as casas da direção espiritual. A gente já consegue vivenciar todos os ensinamentos do Senhor Jesus de maneira irrepreensível. Quando a gente pega o Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, e começa a ler o homem de bem, tá certo, a gente já caminhou. Então, algumas coisas a gente já consegue dar pelo menos meio tique, assim, tchum. Outros a gente nem chega perto. Outros a gente nem chega perto. Mas estamos caminhando. Está tudo evoluindo, mesmo que pareça uma bagunça. Estamos no meio da obra da terra, fazendo obra na cozinha, no banheiro ao mesmo tempo. Ainda falta a luz de vez em quando. O pedreiro tira umas férias, depois volta. Essas coisas assim, né? Comuns, infelizmente, em obras. Acabou o material, para tudo, tem que comprar, espera chegar. Não é assim? Imagina isso em grande escala, e para nós o planeta é imenso. E o que aconteceu com o planeta Terra, acontece com todos, está acontecendo com o planeta Terra, acontece com todos, já aconteceu, vai acontecer com todos os planetas do universo. Que a gente nem desconfia a quantidade.
Senão, o nosso cérebro vai fundir, se a gente começar a parar, a tentar calcular isso. No outro dia não acharam mais quantos aqui no sistema solar? Não sei se foram 5. Eu vou botar 3 por baixo. Descobriram mais 3 planetas no sistema solar. E aí a gente se pega pensando assim, no meio a gente mora nessa ervilha, nesse pontinho azul, em um hemisfério, em um planeta, em um país, em um estado, em uma cidade, em um bairro, em uma rua, em um prédio de apartamentos. E a gente é metida besta para quê? Vamos continuar, que é melhor, né? Vamos lá. Para examinar essa realidade, sonhou aqui agora, né? Qual era a realidade? O discernimento irrepreensível, a aplicação da substância do evangelho na vida prática? Realidade. Sim. Para examinar essa realidade, o mensageiro devidamente credenciado vinha ao mundo revestido de poder para exprimir-se quanto ao assunto. Ok, desceu. Atendendo, desse modo, ao objetivo que o trazia, acompanhamos-lo a uma grande capital da civilização moderna. O amigo que está contando a história desceu junto com ele. Ingressando de imediato num tribunal movimentado em que se processavam os serviços do julgamento de um homem desvaído e sozinho. O mísero comparecia à frente do júri por haver sido apanhado em delito de furto. Nós, emissário do plano superior, ficamos a par da verdadeira situação do réu. Espíritos amigos sustentavam-lhe a coragem moral e a luz da prece coroava-lhe a fronte. O desventurado pedia a Deus abençoasse a esposa doente e os 4 filhinhos menores que curtiam dolorosas privações na furna de miséria que lhes servia de lar, rogando o perdão da providência divina para o crime que cometera. Roubar-se. Assaltaram o empório comercial, cedendo à tentação de apropriar-se de alguns gêneros alimentícios para a substância da família em negro momento da sorte. Reconhecia-se, porém, arrependido. Esperava recuperar-se e trabalhar. E aí a gente já para pensar se a gente já não viu uns casos, volta e meia vê uns casos desses, gente está preso porque roubou um pote de margarina, nananana, né? Pois é. Mas vamos nos ater à frase aqui. O homem passava por problemas, mas queria trabalhar. Voltamos ao Evangelho. A gente não tem que praticar o Evangelho? Vamos lá. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Fenelon, Argel, 1860, apenas 2 frases do item 13, que é a mensagem dele. Ele nos lembra, falando da utilidade da riqueza, né? A missão das grandes fortunas. O trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer, altivo, que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. E aí a gente sabe que tem a esmola sem caridade, a esmola com caridade, a caridade sem esmola. Isso aprendi há muito tempo, em um livro, não me lembro qual foi. Esmola sem caridade. Você dá alguma coisa para se livrar da criatura que está no teu pé. E hoje em dia a gente vive com medo de quem nos segue, quem nos pede alguma coisa nas ruas. Não é? Pois é.
A esmola com caridade. Exemplo, José Carlos de Luca, passando por uma rua, viu um senhor em situação né, de rua. Não lembro agora se esse senhor o chamou ou não. Sei que ele continuou a andar, mas deu aquela fisgada na consciência. Voltou. E perguntou educadamente: o senhor deseja alguma coisa? Posso lhe ser útil em alguma coisa? O senhor pode pagar um café para mim? Claro que sim. Foi na padaria perto, trouxe 2 cafés, um para o senhor em situação de rua e outro para ele, e ficaram conversando. E ele, José Carlos de Luca, comenta que aprendeu muito ali com aquele senhor. E a caridade sem esmola? Você pega a criatura, leva para perto de um lago de peixes e fala: tua comida está ali. E dá para ele um anzol, explica: isto é o anzol, toma vara de pescar, aqui está o anzol, isso aqui é a isca, prende ela aqui e joga a vara lá. Sentiu, pescou, puxa de volta. Está aqui uma tábua, está ali com aquelas pedras ali, com isso aqui que eu vou te emprestar. Você vai fazer uma fogueira, está aqui tempero, abre o peixe, descama o peixe e faz o peixe e come. Aí outra história. Você ensinou aquela pessoa, você já não deu peixe de bandeja, né? Todo trabalhado no limão e cebolas e arroz, não. Você ensinou, é assim que se faz. Isso é a caridade sem caridade com esmola. A caridade não é esmola, né? Caridade sem esmola, melhor dizendo. É esmola sem caridade, esmola com caridade, caridade sem esmola. A gente está aprendendo a fazer isso. Essa terceira. Continuando. Outra frase da mensagem de Fenelon. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dá esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. E o nosso companheiro queria trabalhar. E dele o livro, está aqui. Ultrapassara os 40 anos e, havendo falido no singelo empreendimento agrícola a que se afeiçoara por muitos anos, viu-se condenado ao desemprego e ao abandono. Ninguém desejava contratar a cooperação de um homem considerado velho e inútil. Tem isso? E como tem? Nas empresas existe o cortar gordura. O que é isso? Você está sem emprego, você está pegando qualquer coisa. Você pega o próprio currículo, que está lá cheio de títulos, e tira um montão deles. Não coloca nisso. Que é para você aumentar a sua chance de ser empregado. Aquela vaga que estaria, né, abaixo da sua capacidade profissional. Mas a criatura tem que sobreviver, tem que comer, tem boleto para pagar. Então, vamos fazer isso. O engraçado também, assim, contrata-se pessoas com experiência. Mas como é que a pessoa vai ter experiência se é o primeiro emprego dela? São umas coisas que não tem muito nexo, né, não? Pois é. Vamos aqui. Errara, caminhara, por semanas e semanas à caça de trabalho digno, mas todas as portas cerravam-se inflexíveis. Eu não sei se ainda está ocorrendo isso, mas havia um centro aqui, um centro espírita, aqui no centro da cidade, que ajudava as pessoas em situação de rua da seguinte maneira: banho, roupa limpa e vamos tirar os seus documentos. É o mínimo. Enquanto a saúde lhe garantira a casa, tivera forças para sobrenadar. Vamos embora. Contudo, ante a mulher enferma
e as crianças famintas não encontravam recursos senão de mergulhar na escura corrente das ideias deploráveis que o seduziam ao furto. Desertara da virtude, caíra lamentavelmente, entretanto confiaria no porvir. O Senhor ajudá-lo-ia a levantar-se. Deixa eu ver onde é que eu estou. Estou aqui. Deixa eu virar aqui minha cola. A oração do réu doía-nos a alma. O examinador da justiça, comovido tanto quanto nós, aguardou o veredito, na expectativa de uma corrigenda benéfica, vazada em estímulo à restauração moral do culpado. Aquele pai sofredor poderia materializar ainda no mundo santificantes bênçãos, e a justiça não deveria incentivá-lo ao desespero e à revolta. No entanto, com enorme desapontamento para nós, o infeliz foi sentenciado a 20 anos de prisão. Ouvindo os soluços convulsivos do infortunado, que reconhecia frustradas todas as esperanças, o mensageiro do alto tentou confortá-lo indiretamente e anunciou que visitaria o dirigente do país na suposição de conseguir um reajuste. O tribunal parecia sombreado por estranhas perturbações. Provavelmente inspiraria medidas adequadas à administração da metrópole que visitávamos e a justiça surgiria, no caso, nos moldes indispensáveis da compaixão. Aí a gente para e pensa um pouquinho sobre isso com esse livro aqui. Na página 33, Progresso das Leis Humanas. O espírito Camilo, através de Raul Teixeira, nos diz assim: gradualmente, o psiquismo humano vai sendo penetrado pelas inspirações dos mentores da humanidade, interessados no avanço das disposições dos estatutos da legislação terrena, com vistas à felicidade geral dos encarnados. Pouco a pouco, ao longo dos incontáveis séculos, os indivíduos com responsabilidades legislativas vão se fazendo mais sensíveis aos reclamos da fraternidade, da educação e do trabalho, ajustando os códigos terrestres à lei de amor, uma vez que qualquer justiça que intente se expressar longe do amor e da verdade não passará de vingança cruel, apoiada na força dos arsenais bélicos ou na falácia dourada do academicismo. À proporção que os códigos das leis humanas refletirem a sensibilidade dos legisladores, inspirados pelas leis do mundo maior, os crimes da terra também desaparecerão aos poucos, em virtude da preocupação imperante na justiça, que não será de punir, de impor castigos, mas a de reconstruir, de reeducar, de salvar a alma atormentada e, por isso, antissocial. Vamos continuando aqui. Seguimos-lo, né? Eles foram atrás do governador da cidade. Seguimos-lo sem detença, atingindo o formoso palácio da governança. Talvez por coincidência, o magnífico solar vivia um dia de festa. Muita gente ocupava-lhe as dependências,
Carros suntuosos de altas personalidades sucediam-se à porta. Num salão engalanado de flores, o governador foi identificado por nós no instante preciso em que, solene, à maneira de um semideus, chamava um homem de nariz adunco e de olhos felinos e o condecorava sob aplausos gerais. Alguém nos esclareceu em poucos segundos. Era o homenageado, um insensível oficial de guerra, que planejara a morte de milhares de homens, que depredara por conta própria, que se enriquecera à custa da pilhagem, que espalhara o infortúnio em diversas direções e que manejara cruel variados instrumentos de destruição. Ao redor dele, centenas de entidades reclamavam, choravam, gritavam e gemiam, crivando-o de maldições. Era precisamente esse homem o herói da festa. Glorificado pela autoridade máxima da nação, com significativa medalha de honra. Não foi nem governador, foi um presidente. Voltamos no livro Justiça e Amor. Entre outras coisas, Camilo nos diz o seguinte: não foi sem razão que o celeste guia, o capítulo Justiça e Amor Divinos. Não foi sem razão que o celeste guia propôs ao homem do mundo que a sua justiça deveria ser maior do que a dos fariseus e escribas. Isso está em Mateus 5:20. A fim de que a paz do reino dos céus lhe visitasse o íntimo. Enquanto no mundo terreno ainda não se logrou que o interno penal e mesmo o ex-interno penal possa retornar ao convívio da sociedade sem as marcas infamantes que o farão diferente durante um tempo enorme, senão durante toda a encarnação, encontramos a perfeição da lei de causa e efeito, que, das sublimes esferas de luz, impõe que cada alma resgate seus débitos, que se acerte perante a sociedade, que a limpe a consciência de culpa por meio do trabalho do bem, sem que ninguém saiba quem é, que crimes cometeu, quem foram suas vítimas, concedendo ainda o esquecimento do pretérito. As leis divinas são de tal modo sábias que põem o criminoso de ontem sob o amparo das suas vítimas e vice-versa. E cada um recebe o outro entre afagos, cuidados e carinho, para que, conjuntamente, construam a guirlanda do perdão, as palmas da vitória, muitas vezes por meio de árduas lutas com vistas ao crescimento para Deus. Isso se dá pela justiça que brilha na lei da reencarnação. Só o amor cobre a multidão de pecados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Gosto muito dessa frase. Os códigos do direito humano somente se ajustarão aos códigos celestes à medida que o amor, na sua vasta expressão, penetre a alma dos legisladores e dos que têm o dever de fazer cumprir a legislação, quando atingirem a consciência de que, sob idênticas condições, poucas são as almas que não tropeçariam nas mesmas, entre aspas, cascas de banana em que outros tropeçaram. E no livro Umbral, que eu recebi do Clube do Livro Amélie Boudet, há bom tempo. Quem quiser mais informações, procura no Instagram, Sabed, Sabede,
Falamos aqui nas companhias espirituais do nosso companheiro, né? Do homenageado. E aí, nesse livro, Umbral, o Cair Barchutel traça, né? Não é um mapa. Ele vai falando das diversas faixas vibratórias de uma cidade espiritual para baixo, até lá embaixo, crosta, terrena, cavernas subaquáticas ou não. Mas para nós, o que nos interessa, são zonas. Zona 3, umbral nebuloso, da cidade espiritual mais próxima do planeta. Aí o negócio começa a complicar. Zona 2, umbral denso. Zona 1, umbral pedregoso. Pedregoso. Crosta terrestre. E o último, umbral cavernoso, ou interno. Nesse pedregoso, no umbral pedregoso, ou trava-língua, né? Pedregoso. Desculpem, mas acho que nenhum gringo ia conseguir falar essa palavra. Nesse umbral, que é a zona 1, também chamado externo. Olha onde é que eles vivem. Montanhas rochosas, sem vegetação, com muitas pedras espalhadas. A dificuldade de caminhar por ali é muito grande, pois há aclives e declives, um após outros. Para abrigo os espíritos se vale de cavernas e outras cavidades rochosas. A temperatura é simulada para uma sensação de quentura elevada e incômoda. As pedras parecem ferver e as cavidades são fornalhas, sem um único aceno de vento. Nesse local, encontram-se líderes políticos e religiosos que conduziram massas ao desespero ou à guerra. Não por certos piores líderes, que praticaram atos cruentos e terríveis, visto que estes seguem ao umbral interno. Há também a permanência de vários desencarnados que cometeram crimes na crosta terrestre, bem como os que se dedicaram a tecer o mal onde quer que se encontrassem ou, infelizmente, os suicidas. Se a gente dá uma passadinha ali no umbral, o cavernoso, o interno, é para onde eles vão? Isso. Os piores líderes. Também chamado interno, não é um lugar no centro da Terra cheio de fogo e lava, como muitos imaginam o inferno. Trata-se do aproveitamento de imensas cavernas subterrâneas já existentes, onde se abrigam em lugares muito escuros os mais agressivos espíritos ignorantes e necessitados abaixo da crosta terrestre. A sensação térmica nesses locais é de extremo frio. Há, no entanto, para alguns, ambientes calcados em quentura excessiva, predominando labaredas. Isso tudo é reflexo do próprio espírito, tá? Os peregrinos do umbral são os socorristas. Não visitam regularmente essa região. Quando se dirigem ao local, já possuem um destino certo. Daí saem os espíritos para reencarnes compulsórios ou para o degredo. Isso já está acontecendo. Não há viabilidade para um resgate do desencarnado, saindo dali diretamente para uma cidade espiritual. No máximo, para um posto de socorro, onde ficará longo tempo adormecido. É o habitat adequado aos criminosos muito maldosos, sádicos, e que extrapolaram qualquer limite mínimo de humanidade no seu modo de atuar na crosta terrestre. É palco para líderes, políticos e religiosos, cuja conduta propiciou o extermínio em massa de encarnados, gerou sofrimento terrível na área onde viveram e não possuía linha mestra do amor e da compaixão. Vamos em frente. Justiça e consciência. Camilo. Ainda aqui, em Justiça e Amor, página 39. Nananana.
Representando o cerne da personalidade, a consciência se perpetua ao longo das diversas transformações que passa a criatura. É a consciência que dá ao indivíduo a capacidade de perceber a realidade da própria existência, mas também a de fazer o registro de suas ações, dos seus desejos e pensamentos, de sua vida, enfim, bem como do direcionamento da sua vontade. A consciência, sendo a representação do imo do ser espiritual, é indivisível, una e indestrutível. Como indivisível, uno e indestrutível é o próprio espírito. Estando as leis de Deus na consciência, o espírito terá sempre a possibilidade de escolher, mensurar e avaliar suas ações, muito embora essa possibilidade esteja atrelada aos níveis do progresso alcançado pelo ser espiritual. É essa consciência que permite ao espírito não somente conhecer os objetos do mundo físico, mas dar-se conta da sua utilidade, do valor que tem para a vida e de como utilizá-los da melhor forma. Uma consciência avançada impõe ao ser consciente melhor ajustamento às leis universais, o que significa dizer que dá melhor conduzimento ao livre-arbítrio. Um sistema perfeito de autoimpressão no perispírito, de sutilíssimas energias, deixa registrado na viva tela perispiritual se o indivíduo deixou de agir consoante as leis sábias do Criador, por imaturidade do senso moral, por falta de mais profunda percepção da consciência, ou por negligência, má vontade, ou mesmo por maldade. Dessa forma, a justiça celeste é perfeita. Ninguém sofre punição da consciência, ninguém padece remordimentos quando não tem agido com intencionalidade de ferir ou perturbar a estrutura do equilíbrio cósmico, por mais que seja condenado na Terra pelos que se supõem em condições de penetrar os labirintos da alma humana. As ciências jurídicas na Terra de hoje, a despeito de ações nefandas e de móveis dessas ações, que se apresentam em toda parte, que se observe que avançam pouco a pouco as concepções de justiça dos povos, melhorando as formulações que estabelecem sistemas penais. Capítulo é Justiça e Consciência. Continuando aqui com a história, o magistrado espiritual procurou comunicar-se em espírito com alguns dos responsáveis, mas todas as atenções estavam centralizadas na ruidosa alegria do ambiente, regada por numerosas taças de saborosa champanhe. Vimos, então, o mensageiro do alto, em atitude de profunda tristeza, a despedir-se com um gesto amável de adeus, remontando ao mundo feliz de onde viera. O narrador fez uma pausa. Afinal, quebrando o silêncio, alguém perguntou: mas nunca mais receberam notícias do emissário desencantado? Como teria ele respondido aos instrutores quanto à missão que lhe fora confiada? O velho companheiro sorriu, demoradamente esclareceu. Tivemos notícias, sim. As interpelações dos mentores da vida mais alta notificou que havia algo errado na máquina da justiça humana e que, por isso, rogava o prazo de 500 anos para continuar observando os homens a fim de responder. Os comentários de nossa pequena assembleia continuaram acesos, mas o ancião entrou em silêncio e, embora instado por nossas interrogações, calado e sorridente, despediu-se de nós. O que a gente sabe sobre a justiça divina, hein? Do livro Justiça e Amor, Camilo de novo. O capítulo se intitula, o livro é Em Nome de Deus, capítulo O que Deus Quer.
As costumeiras expressões populares trazem muitas vezes no seu íntimo contradições, incoerências e outras figuras que não condizem com a correta postura para os seres. Dentre as várias expressões que arrolamos nessa condição, achamos: Deus me vingará, confio na ira divina, devemos temer a Deus, etc. Mas uma delas servirá para as reflexões pretendidas no momento. É a que a maioria se utiliza perante quaisquer realizações ou pretensões de realizações, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos viajar, vamos comprar, fulano vai pagar aquilo que me fez, vou ver seu fim. Né? Como admitir que realizaremos alguma coisa sem que nos achemos na pauta do equilíbrio e do bem e que Deus nos possa chancelar as atitudes? Como pensar que o mal que se deseja a alguém que caiu em desgraça em nossa consideração terá o aval do Pai da vida? Bom seria se, de fato, o que cada alma realizasse na vida fosse da vontade de Deus, representasse o que Deus deseja de nossas posturas. Bom seria. Se Deus quiser, ainda conseguiremos alcançar a madureza intelectual e moral, de modo a valorizarmos a vida terrena, recebendo a vontade do Senhor com harmoniosa resignação. Aí, então, é compreensível que Deus o queira. Deus o quer, de fato. Se Deus quiser, trabalharemos para plasmar tempos melhores no mundo, aprendendo a dar a César o que é dele e a Deus o que a ele pertence. Indubitavelmente, Deus o quer. No entanto, em nenhuma hipótese, a expansão da sombra do erro e do mal obteria o apoio do Senhor para a sua implementação. Sempre que alguém o realize, obtendo ou não qualquer êxito, isso significa o respeito da divina vontade ao livre-arbítrio humano, mas tudo ficará inscrito na pauta das causas e efeitos. Deus quer que nos enriqueçamos com valores do intelecto e do coração, de modo a galgarmos os caminhos da plena renovação. Nós todos o conquistaremos um dia, se Deus quiser. E no livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, na questão 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Na pergunta 873, o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza, ou seja, em nós, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Na questão 876, o comentário de Kardec, efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tornou o direito pessoal por base do direito do próximo. Na questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E, na questão 797, peraí, esqueci de botar o...
797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Resposta: isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Esperai. Melhor, espera. Né? E nós ficamos por aqui. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. A justiça e o amor. Deixa eu ver aqui, página 37. Último trecho para a gente encerrar. Do livro Justiça e Amor, vale salientar que as leis de Deus, na sua feição de justiça, envolvem todas as criaturas, sem nenhuma exceção. E quem hoje delinque e não é apanhado nas malhas das leis terrestres, jamais estará indene de responder perante as leis da consciência, mas hoje, mais amanhã, nesta ou noutra existência corporal. Da mesma maneira que ele que opera o bem agora e não é reconhecido pelo mundo, passando seus feitos, por pequenos que sejam, desconsiderados no presente, sem dúvida está, entre aspas, devolvendo em amor e trabalho o que antes defraudou ou usurpou de indivíduos ou de grupos sociais, sem que, mesmo assim, deixe de receber as gratificações da consciência pacificada e da alma redimida em qualquer tempo e em qualquer lugar. Produção, alguém para eu dar oi ou partiu prece? Partiu prece. Gratidão, Senhor. Gratidão por ter nos dado a consciência e dentro dela as suas leis, e ainda foi reforçado pelo decálogo e mais ainda pela lei de justiça, amor e caridade que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Gratidão a Jesus por esse ensinamento explicado e vivenciado. Gratidão, Mãe Maria, por se submeter às leis divinas. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Gratidão, gratidão por toda a paciência, todo o cuidado e o tempo que nós temos para ir aprendendo sobre as suas leis, Pai, através dos ensinamentos de Jesus, para a conquista da própria felicidade. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos propor a entender e vivenciar, mesmo que seja um pouquinho, da lei de justiça, amor e caridade ensinada por Jesus. Sejamos nós encarnados ou desencarnados. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.